Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de umas dúvidas bem frequentes, que são quais os cuidados eu tenho que ter com os meus olhos agora nessa época mais quente, nessa época de verão. Existem várias alterações, várias repercussões, sintomas que a gente pode ter em um tempo que é mais quente, então pelo sol e às vezes a água de piscina, pela areia, pela água do mar. Então todos esses cuidados a gente tem que pensar. Se a gente pegar o olho, começando pela parte de fora, a pálpebra, no tempo tá um pouco mais quente, às vezes a gente pode ter aquela blefarite um pouquinho mais intensa. Tem blefarite, que é uma inflamaçãozinha, que é por acúmulo de oleosidade na margem da pálpebra. Normalmente pode ficar um pouquinho pior por conta do tempo estar mais quente. Então, os sintomas que a gente pode ter: o olho mais vermelho logo de manhã, no finalzinho da tarde, pode ter aquele embaçamento que tem que piscar algumas vezes para poder melhorar, pode começar a dar o terçol. Outra coisa, a gente entrando agora um pouquinho mais no olho. Você já viram aquela carninha esponjosa que todo mundo fala, que é aquela partezinha vermelha que começa a invadir a córnea, a parte transparente? Então, isso chama pterígio. Ele pode dar mais sintoma de olho seco, pode começar a ter um pouco mais de irritação, o olho fica mais vermelho. Se a gente for pensar em água de piscina, água do mar, isso também pode irritar o olho. Então, de preferência, se você for mergulhar, o ideal é usar um óculos de proteção e não abrir os olhos sem uma proteção aí embaixo da água. Entrando um pouquinho agora dentro do olho, se a gente for pensar agora na radiação do sol, a gente pode ter uma opacificação do cristalino. Essa opacificação do cristalino, que é a nossa lente natural do olho, isso é a catarata. Então, pensando a longo prazo, se você se expõe muito ao sol, você pode começar a ter a opacificação dessa lente. E outra coisa que é bem importante também é a proteção da retina. Então, exposto ao sol, a gente tem muita exposição a UVA e UVB. Então, a gente pode começar a ter uma degeneração macular. A degeneração macular relacionada à idade, ela está muito relacionada também a essa exposição ao sol. Outra coisa que é bem importante é não olhar diretamente para o sol. Se a gente olha diretamente para o sol, a gente pode ter uma retinopatia solar, que é uma atrofia mesmo da região central da retina por conta dessa intensidade luminosa de UVA e UVB muito intensas. Outra questão é, se a gente puder usar o óculos de sol, ele também protege as pálpebras de não terem nenhum câncer de pele, pensando também no UVA e UVB. Então, só um geralzão para vocês, para a gente poder entender um pouquinho das repercussões do verão e os cuidados que a gente tem que ter.